Olá, bem-vindos a mais um Mulheres e Negócios Podcast, o programa em que a gente conversa com as protagonistas do evento Mulheres e Negócios, que vai acontecer no dia 11 de setembro no Garden, em Lajeado. Oi, Grazi. Oi, oi, Rochelle. Oi, tudo bem? Estamos hoje, então, com a Rochelle Chiesa, ela que é gestora de imagem, vai estar nos trazendo algumas dicas, vai estar contando um pouco da história também. Rochelle, então começa contando um pouquinho pra gente o que faz uma gestora de imagem e como tu chegou a esse mercado, Esse né? caminho, essa descoberta. Isso. Eu sempre digo que o meu começo foi numa fábrica de calçados. Eu trabalhei durante 2 meses. Foi muito relâmpago até que eu consegui um trabalho na cidade de Lajeado, que era uma vontade que eu tinha. Porque na época era muito difícil entrar no comércio. Geralmente pediam para falar alemão, algumas características peculiares de cada cidade. E eu disse, não, Lajeado eu sei que não tem isso, eu vou trabalhar lá. Daí eu comecei em outros, no comércio sempre. Então, no comércio fazem 20 anos. E logo consegui trabalhar em loja de roupas do segmento, depois fui gerente de 2 empresas. E aí eu trabalhava em uma boutique, que era no shopping, uma loja que eu admiro muito até hoje. Hoje ela tem 40 anos de loja. E foi ali que eu aprendi o que eu queria fazer de fato, assim. Eu fiz gestão, sou formada em processos gerenciais, mas eu queria ajudar as pessoas além da compra em si, né? Porque eu realmente sempre fui uma boa vendedora, mas eu queria vender muito mais, eu queria vender uma imagem para as pessoas, né? Eu queria ajudar elas a construir uma imagem segura, de confiança, e muitas vezes não vinha junto só com a roupa. Então, para mim, eu acho que faltava alguma coisa. Então, enquanto eu trabalhava ali, já fui fazer o curso de consultoria de imagem, depois eu fiz curso de visagismo, de morfopsicologia, de silhueta, enfim, vários cursos de cores, né? Para chegar aonde a gente trabalha hoje, né? Então, eu digo, quando as pessoas me pedem se eu gosto de trabalhar com gestão de imagem, eu não gosto porque eu não só gosto porque é a minha vida isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa de forma alguma. Eu vejo colocando algumas coisas a mais a cereja do bolo em algumas coisas assim que eu faço hoje, né? Mas com certeza não me vejo fazendo outra coisa porque eu sei que isso auxilia muito as pessoas. Eu sei que as pessoas, quando elas entendem o poder que elas têm na imagem, elas têm resultado com ela. Então, às vezes a pessoa está lá, está um pouco triste. Se ela se valorizar, entender a imagem que ela tem, ela consegue ter resultado com ela. E o que faz a gestão de imagem? A gente trabalha todos os pilares que tem da imagem, né? Então, a gente trabalha autoestima, autoimagem, tudo que conecta a imagem. Então, a pessoa vai... Essa construção de cores que a gente tem dentro, eu sempre digo assim, harmonia por repetição, o que eu tenho dentro da minha beleza que eu vou repetir na hora do vestir. A questão de estilos pessoais, as escolhas, as predominâncias, como que eu vou trabalhar isso dentro da imagem, né? A questão do que a pessoa quer como objetivo, o que eu quero transmitir como imagem, como eu quero me sentir como imagem, né? E de uma forma segura, porque eu não vou montar um personagem, né? Eu quero que a pessoa segure aquilo. E por mais que aconteçam coisas na vida, que ela arrume um outro emprego, claro que a gente vai mudar muitas vezes como as ferramentas do vestir, mas que aquilo que ela entendeu fique, porque é isso que a gente segura. A gente pode até vestir uma roupa um pouco diferente, mas levando quem a gente é, né? Então a gente entende silhueta em 3 dimensões, adequações dos comprimentos das peças, ajuste perfeito das peças, a questão de entender o que está comunicando um acessório. A gente analisa guarda-roupa do cliente. Então, vai na casa, analisa, vê o que falta. A gente monta. A etapa assim que a gente diz que a nossa querida hoje no escritório a gente tem um espaço que é a curadoria line, que a gente chama, que a gente monta uma loja para cada cliente. Então, a gente faz uma pesquisa de mercado, onde eu entendo a falta que teve naquele guarda-roupa, o que faltou de peça. Então, a gente pesquisa, sento, analiso, pesquiso em lojas, em outros fornecedores, aonde eu trago as peças que o cliente precisa. Então, ele vai viver uma experiência, uma tarde de experiência com espumante,
enfim. Porque precisa também, onde eu vou montar uma loja, ele vai adquirir o que ele precisa. Depois eu volto para a casa do cliente e monto com as peças adquiridas os looks que a gente precisa. Até essa semana eu estive na casa de uma cliente, a gente montou 70 looks em 2 horas e pouco, assim. Nossa. Não são todos, né? Às vezes a gente tem, mas a gente tem essa facilidade, assim. Então, o que a pessoa entende? Por que é tão assertivo? Porque ela se conectou com aquilo, teve verdade naquela comunicação, teve uma experiência, ela é aquilo de fato, ela às vezes só não estava vendo, e a gente muitas vezes não vê, né? Porque a gente comunica. Então, é muito legal. E a gente faz a questão do visagismo também. A análise da questão do corte de cabelo, coloração de cabelo, de acordo com o que a gente diagnosticou que é importante para aquela cliente, além de traços do rosto. Tá me dando medo já. Vai falando, eu tô pensando, será? Ela vai olhando para nós, assim, né? Até isso do olhar, né? Bem lembrado pela Bárbara. Tu teve num encontro conosco pouco tempo atrás e tu comentou lá com as meninas. Tem um percentual, né? Aquilo do impacto quando a pessoa chega, a imagem. Me recorda isso, achei bem interessante. A gente tem um impacto visual muito grande, né? A gente comunica para as pessoas, a gente diz em torno de 4, 5 segundos, que a gente olhou a pessoa, a gente já entendeu alguma coisa dela. Às vezes a gente não tem conhecimento para fazer um diagnóstico, né, dessa pessoa, mas às vezes causa uma estranheza, causa, assim, a pessoa está com uma roupa totalmente que ela não consegue se segurar dentro daquela roupa. Ela está só querendo usar aquela roupa para impactar alguma coisa. Se ela não consegue fazer o uso dela porque é realmente quem ela é em essência, fica estranho. E as pessoas a gente entendem, percebe. a gente percebe. Tá estranho. Não é para ela aquilo. E daqui a pouco vai ter peças parecidas? Vai. Mas a gente tem que entender quais são. Não são todas as peças para todo mundo. E tá tudo bem, como a mãe da gente não dizia, tu não é todo mundo. Uhum. Tá tudo certo. Mas sempre tem aquilo que nos valoriza e muito. E é isso que a gente faz. E eu sempre digo que a construção da gestão é... Por que é gestão, né? Porque é uma gestão de imagem, é fazer a gestão, é explicar para o cliente o que ele precisa, é gerir, ir para salão de beleza, fazer a gestão por ele, para que depois ele consiga segurar aquilo e dar continuidade. Ser autônomo, né? Ser autônomo. Adonar dessas informações. Isso. E como a gente percebe, Rochelle, que isso é muito natural teu, né? Todo esse processo de construção, tu foi falando... E a gente nem interrompia, porque, na verdade, tinha uma linha muito tênue, assim, e que realmente seguiu uma trajetória para hoje, né, tu te tornar realmente a Rochelle gestora de imagem. Acho que isso vem, né, de muito tempo. E com tudo que tu vem falando, muitas vezes a gente pensa numa consultoria de imagem, a gente vem logo na cabeça a roupa. Né, o vestir em si. Mas como isso vai muito além do vestir. Muito além. E vai desde o cabelo, vai desde o comportamento, né? Sim. O line em si, ele é dividido em diferentes etapas, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho do conceito do line. Esse que eu expliquei anteriormente, ele é, na verdade, a etapa mais completa, que a gente trabalha todos os elementos, né? Então, são em torno de 8 encontros com o cliente. Aí a gente no teu espaço? São 5 no espaço, porque tem contato com o maquiador, tem a parte que a gente vai para o cabeleireiro e tem a parte que a gente vai na casa do cliente, né? Então, se não, são todos lá no escritório. E aí, depois tem a opção da cliente querer fazer, por exemplo, a coloração pessoal, que hoje a gente traz um método novo, inovador. A gente não trabalha só características, é um pouco diferenciado. A cliente chega, a gente vai identificar o que é importante para a imagem dela, o que ela gosta. Isso é importante, né? Porque eu atendi, foram muitos anos fazendo coloração e muitos diagnósticos de clientes que às vezes vinham e diziam, Rô, eu fiz coloração já e não é sobre a profissional que tenha feito. Assim como pode ter acontecido comigo e a cliente ter ido fazer em outro lugar. Não é isso. É o fato de que a pessoa não se identificou com aquilo. E tá tudo bem. Porque eu não posso colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Eu tenho que abrir a oportunidade para ela se ver mais amplo. Então, dentro da coloração que a gente traz, é que a pessoa pode se ver de outra forma. Ela pode ter o gosto pessoal. E claro que eu vou identificar o que é importante para ela. Eu vou explicar o porquê que daqui a pouco essa é melhor do que essa. Mas é importante o objetivo que ela tem, além do que só, né? A gente vai identificar o objetivo, o que ela gosta.
e o que ela tem de predominância dentro da mensagem dela. E aí eu vou construir uma cartela, eu monto ela à mão. Rô, e outra coisa que pode gerar, às vezes, receio das pessoas ao contratar esse serviço, pensar assim, poxa, meu guarda-roupa todo vai estar perdido, né? Porque assim, daí tu pensa, tá, tem peças que eu gosto, mas daí eu não vou poder usar, será, né? Queria que tu falasse um pouco disso também, esse respeito, às vezes, pela peça que a pessoa, enfim, gosta. Eu lembro quando eu fiz colorimetria, eu acho que eu já tenho que fazer de novo, porque eu não quero mais aquela cartela de cores que me representou durante muito tempo. Mas tá tudo bem, porque parece ela que pode agora mudar. parece que agora ela não faz mais sentido. Isso. Tá mesmo contando antes pra Bárbara. Meu Deus, me desfiz de várias cores que eu olho e penso, não acredito, não quero mais. Só que eu lembro que me chocou na época que eu gosto de laranja. Não que eu ame laranja. Mas assim, me chocou que não tava na minha cartela. Eu me desfiz do que eu tinha de laranja. Na verdade, eu fiquei com um colar. E ano retrasado, eu pensei, aquela palavrona, né? Pensei, deixa pra lá, eu comprei um vestido laranja. E aí, e eu me sinto bem. Mas ela não tá na minha cartela. Mas claro que dá aquela insegurança, né? Porque, pô, mas né, não tá, será que pode ou não pode? Esse do ter que se desfazer de algumas peças, eu queria que tu comentasse. E esse respeito, porque hoje a moda, a gente sabe, ela gera muitos resíduos, né? Se tu tem algum olhar para isso em termos de, não vamos, né, abandonar todo o teu antigo armário. Tem como? Uma das coisas que tu colocou ali sobre a cor, né? Na verdade, hoje, essa coloração que a gente traz, ela pode mudar. Por quê? A gente trabalha o cabelo como figura predominante na imagem. Se eu pintar o meu cabelo de laranja, vai mudar as minhas cores. Porque a predominância principal de cor é o laranja hoje. Então, eu vou mudar. Então, se eu pintar meu cabelo de preto, que não existe o preto, mas perto do mais escuro, o que vai acontecer? Vai mudar se eu fosse loira antes. Então, isso a gente tem que entender que isso muda. A gente não é uma caixinha aprisionada aqui, a gente tem que se libertar disso. E hoje, no mundo de hoje, eu te dizer, tu tem que usar essas cores aqui, fica meio estranho. Sim, eu né? tenho que te deixar livre. E assim eu vestir também. Eu nunca fui em uma casa que eu disse, tu tem que colocar as tuas peças fora. A gente tenta adaptar todas as peças que tu tem. A Bárbara também está de testemunha. Legal. A Rochelle faz milagres, basicamente. É mesmo. Eu sempre digo, sabe por que eu faço isso? Ontem, na segunda-feira eu atendi uma cliente e eu falei para ela, eu nunca tive dinheiro. Então, eu tive criatividade. Eu lembro que quando a gente tinha que sair para um baile, quando a gente era mais nova, a gente tinha praticamente em 10 gurias, a gente tinha 7 ou 8 peças diferentes de roupa. Então, cada uma pegava uma peça da outra para não ser... Então, eu usava muito a criatividade. Claro que não era um show maravilhoso, né? É o que tínhamos no momento. Tinha, mas eu sempre fui muito criativa para não ficar igual, sempre que eu nunca quis ser igual. E eu sempre digo para a cliente, tu não é igual, tu é diferente, tu tem as tuas características que são tão maravilhosas. Se a tua barriga te incomoda, olha o teu cabelo, olha a tua perna, olha quantas outras coisas maravilosas tu tem. Então, te ficar É um banho de autoestima. E tu ficar muito em cima daquilo ali não faz sentido. Que loucura, né? Sim, então, que não loucura. faz sentido. Que loucura. Então, a gente analisa o guarda-roupa e tenta fazer com que tu seja criativa com aquilo que tu tem. Claro que daqui a pouco a gente vai analisar e tu mesma vai entender que tem peças que não fazem mais sentido. E quando eu for embora, tu vai dizer assim, meu Deus, eu não uso mais isso aqui, porque não faz sentido um guarda-roupa abarrotado. E é isso que tu vai entender, que nem sempre ter muitas coisas faz de ti ter muitas peças para te usar. Às vezes é só coisas em memórias afetivas e coisas que tu não consegue desapegar. Mas quando tu te conhece, tu te entende, tu começa a tirar por conta. Mas tem uma coisa que tu goste e para ti é importante, cabe a mim adaptar. Legal. Eu não posso tirar isso de ti. Embora eu diga assim, isso é elegante. Tá, isso é elegante, mas para mim isso é elegante, o cliente vai me dizer. E aí, eu adapto para ficar mais elegante para ele. Então, é isso que tu tem que fazer. É uma construção. E isso faz toda a diferença no momento da compra. Sim. Daí, né? Tu ter essa visão de quais as peças que são importantes para ti, tanto por indicação tua, como depois a gente mesmo vai se dando conta, né? De que aquela peça não fica legal por conta disso, ou pelo meu objetivo de imagem, não. Ou não valoriza algo que, né, a Rochelle falou, daqui a pouco a barriga incomoda, mas a perna é linda. Sim. Né? O ombro, lembro que tu falou também aquele dia, né? A questão do próprio pulso, ficar aparente, né? Essas dicas todas, achei muito legal.
Tu teve um post outro dia também que foi bem... tu faz um trabalho muito legal nas redes, assim, né? Dando que muito bom. conteúdo, muito conteúdo gratuito, de qualidade. Isso é bem importante. Então, quem te acompanhar já tem ali muitas dicas, né? Bom, E fico tu falou feliz. outro Mas dia... parte também, eu sempre digo mérito também, a Mari, que trabalha comigo, ela é uma boa pesquisadora e ela faz o nosso marketing hoje, né? A gente trouxe o legal. marketing para dentro. Aham. Então, ela faz essa construção. A Bárbara conhece, então ela é bem empolgada com isso também. Então, ela também tem esse legal. mérito. Sim, legal. Então tá, olha só. E aí tu fez um post sobre... eu abro o guarda-roupa, eu tenho muita roupa, mas nunca sei o que usar, né? E isso também, às vezes, cria essa falsa sensação, né? Que a gente não tem coisa suficiente. E aí, na hora de se vestir, se veste da forma talvez inadequada ou repetindo as peças, sendo que teria outras para variar. Sim. Sobre isso, vamos supor que a gente olha e não sabe o que fazer. O que eu não devo fazer? Assim, eu não tenho noção de moda, eu não sei, mas assim, para eu errar minimamente, o que tu daria de conselho, assim? Evita tal coisa. Tem ou algo faz assim? tal coisa, né? ou aposta nisso que não tem erro. Um conselho. É sempre tu te manter segura no que tu vai vestir. Usar aquilo que realmente te traz segurança. Que tu se sente confortável dentro daquilo e segura. Se a pessoa vai dar uma palestra e precisa transmitir segurança, da mesma forma, ela tem que se sentir segura na hora de vestir. Então, tudo que tu te vestir, tu diz assim, eu seguro isso, ele transmite para mim segurança, os outros também vão entender. Então, eu acho que não é sobre não fazer. É sobre o que fazer com o que tu tem. Então, sempre estou insegura com essa peça, então não é uma peça para esse momento tu ousar. Faz o que tu já sabe, que tu tem segurança. E aí tu vai ter um bom resultado. Porque aí tu vai ter um direcionamento mais eficaz. Porque o vestir, eu sempre digo, sai de casa e te veste com intenção. O que tu quer hoje? Eu quero ter uma reunião. Eu quero prospectar um cliente. Eu quero atender bem um paciente. Então faz isso. Te veste para isso. É para isso que serve vestir, para tu se sentir segura. Então se veste com intenção. É por isso que serve. É excelente essa frase. Se vista com intenção. É. Eu lembro também de uma fala tua, Rô, do flow, né? Sim. Na dúvida, tenta colocar algo monocromático, tenta, né, Sim. para que as coisas fiquem harmoniosas. Fala um pouquinho disso também. O flow que a gente fala é harmonia por repetição. Então, na dúvida, na hora de vestir, por exemplo, eu estou na dúvida nas combinações de cores, se elas casam ou não. Então, primeira coisa que a gente fala, que traz da coloração já, essa questão que a gente traz, é que se eu tenho um escuro dentro da minha imagem, eu vou automaticamente continuar aquilo que eu tenho. Então, se eu vestir algo que tenha aquilo que eu tenho na minha mensagem, vai dar harmonia por repetição. Então, se eu estou em dúvida na hora de colocar uma cor, se eu usar ela em outro ponto, eu consigo conectar. E como a gente analisa as pessoas de forma cerebral, eu consigo entender que aquilo continua. Vou dar um exemplo. Uma pessoa loira que resolve usar um óculos escuros, um óculos preto. Automaticamente, o preto não tem na comunicação dela. Porque ela é clara. Então, óbvio que o óculos vai chamar mais atenção do que ela. Agora, se ela usar a harmonia por repetição, ela usa o óculos e usa uma outra peça na mesma cor, na mesma proporção, vai dar harmonia. Se for próximo da cor. Porque aí ela não tem o cabelo, não tem na questão do rosto, mas ela comunicou a cor do óculos com outra cor do vestir. Aí eu trago harmonia por repetição. Então, o cérebro da outra pessoa vê como intencional e não vê estranho. Excelente dica. Demais. E se a gente olhar pra Rochelle, a gente vê flow. Vê harmonia. Porque a harmonia O tom por do repetição. cabelo, né? Agora, É, enquanto tu a falava blusa. isso, eu pensei, tá aí, né? Mas sabe que uma Tem vez... uma Tudo sem nuance. querer, né, Rô? Tudo sem querer. Eu sempre digo para as clientes, finge. Acordei ótima, Finge demência. sim. Não tenho tudo, mas acordei ótima. Porque, na verdade, uma vez a gente tinha como base, muitas clientes me relatavam, se eu sou mais amarela, não vou usar um tom nude, né? Então, as pessoas se criam muitas barreiras na imagem. E se eu quero usar nude, tá tudo bem, eu só adapto, né? Porque eu posso fazer tudo, eu posso usar a cor que eu quiser, eu só tenho que adaptar. Às vezes é um ponto da cor. E quando a pessoa recebe a cartela de cores, eu sempre falo que elas não é para elas chegarem na loja e mandar todas as vendedoras correndo, né? É olhar a cor e ver.
Porque quando ela entende da cor, ela vai entender. No processo que a gente trabalha a cor, a gente explica da cor, da onde a cor sai. Onde é a família da cor. Então, quando a pessoa entende aquela cor, ela diz assim, caraca, é próximo, então é a cor que eu preciso. Não é exatamente a cor. Porque o papel imprime uma cor que não vai ser no tecido. Então, é muita loucura eu te dar uma cartela de cores e dizer assim, agora tu vai usar exatamente o que está aqui. Loucura, porque a pessoa não vai achar. E daí ela vai ficar deprimida, porque ela não acha a cor. E a consultoria, a gestão de imagem, é para quê? Para te deixar com mais oportunidades e não mais em dúvida. É ótimo isso. Não restringir, né? Não restringir, porque não faz sentido hoje, no dia de hoje, eu te dizer, não dá para fazer isso. Dá, mas espera, tem um caminho para isso. Rô, e tu atende mulheres, eu acredito que seja o maior público, mas tu até mencionou que tem homens também procurando isso. É pra um 70, posicionamento. 30. Mas que interessante. E a maioria dos profissionais, tu percebe assim, essa busca é realmente pelo um posicionamento profissional e tu percebe que a pessoa percebe esse ganho. Como é isso, assim, nesse posicionamento profissional? Na verdade, o nosso escritório é voltado para gestão de imagem. Assim, eu sempre digo, eu não trabalho o estilo, dizer isso porque a gente trabalha a gestão. Então, o público masculino procura isso. Então, o público masculino já é um público mais... ele demora mais para chegar nisso. Geralmente são as mulheres, as esposas, as namoradas que indicam o trabalho, que fazem eles virem até ali, dão de presente. Mas a gente tem clientes de outras cidades, até a gente tem cliente em Canela, São Paulo, que eles vêm para buscar o serviço, que são de cidades que acabam tendo um parente aqui, vêm nos visitar e vêm ser atendidos por nós, e até mesmo online a gente trabalha, né? Porque a gente trabalha isso no nosso escritório, que é gerir a imagem do masculino também. Então, é trazer para ele que geralmente é profissional, que é uma busca, às vezes, para estar pronto, para daí poder fazer uma sessão de fotos. Porque não basta eu fazer uma sessão de fotos e não estar pronto para aquilo que eu estou comunicando. Porque a minha comunicação, né, tanto no meu Instagram, como na vida pessoal ou ali na minha vida social, ela tem que ser parecida, senão fica estranho. Senão eu contrato um profissional e, poxa, não é esse profissional que eu contratei? Veio essa pessoa? Sim. Então, na verdade, tem que ter coerência. As duas linhas têm que andar juntas. Então, hoje... muitos profissionais vêm buscando esse trabalho de gestão, até de cargos políticos, porque a gente faz a gestão, aí ele aparece na mídia porque ele segurou aquilo. Legal. Mas a gente respeita quem ele é, porque não adianta eu fazer um show pirotécnico que ele não segura. Isso tudo passa segurança? Passa segurança. No caso, tu empodera a pessoa através dessa gestão de imagem. Eu fico pensando assim, às vezes a pessoa, e às vezes é a nossa preocupação, né? Vai fazer um vídeo, vai falar em público, né? Às vezes a gente sabe que essa pessoa tem melhor conteúdo, né? E por que se sente insegura? Às vezes pode ser isso. Essa imagem refletida no espelho não condiz com o que... Sim, porque a imagem, ela faz com que a gente tenha segurança no nosso trabalho, no desempenho que a gente faz. Tanto pessoal como o perfil de Instagram, tudo tem que ter harmonia, né? Então, faz com que a gente tenha segurança, que a gente venda melhor o produto, porque a gente sabe o que está comunicando. Quando eu sei o que eu estou comunicando, eu vou conseguir ter resultado. Porque eu sei o que eu estou comunicando, eu sei quem eu vou atingir, eu sei qual é o meu público, então não tem como eu não ter segurança com aquilo. E tu sugere, até foi algo que tu comentou na noite, no nosso encontro, pensando no que tu vai fazer amanhã, porque às vezes é isso, né? Ai, agora eu tô saindo, sai afobada e não se prepara para aquilo, né? Tu sugere isso? Fazer esse preparo anterior? Se possível, fazer, tipo assim, no domingo de noite ou domingo de tarde, quando as crianças foram dormir, deu um intervalo ali na situação, consegui fazer e separo os looks da semana. Mas e se fizer frio e eu separei ali? Então, tu separa as opções se fizer frio. Já coloca alguns casacos que combinem ali com a situação. Aí tu já coloca no meio e separa os 5 looks da semana. Com o objetivo, na segunda, porque geralmente todo mundo tem agenda, né? Então, na segunda eu vou fazer isso, na terça isso, na quarta isso. Pode ser que eu mude e altere a posição deles, mas tudo bem. Eu sei o que eu quero comunicar e separei. Agora, tem pessoas que não vão conseguir fazer a semana, então faz pelo menos na noite anterior. Porque muitas pessoas têm filhos e correm muito de manhã. Ou têm outra rotina de manhã, vão para academia, fazem alguma coisa de manhã.
ou vão muito cedo pro trabalho e não conseguem, às vezes, tu vai parar na frente do guarda-roupa. Com pressa. Aí a pessoa vai dizer, que saco. Sempre vai ser um saco. Como não ser um saco? Separar um dia antes. Porque aí eu já acordo de manhã e penso, agora só preciso fazer uma maquiagenzinha rápida, tá tudo bem. É pensar antes. Quando a gente faz a gestão, a gente já entrega muitos looks para a pessoa ela vai ter um álbum, então ela vai criar como ideia aquilo, não é para ela seguir sempre aquilo. Mas olha, foi usada com uma blusa assim, eu tenho aquela que eu comprei na Zara, ficou maravilhosa, então eu vou usar. Então é para tu ter uma ideia, porque todo mundo usa Pinterest, a gente usa para dar dicas para os clientes. Então é uma forma de tu ter o teu Pinterest, né, com as tuas coisas, só que a protagonista é tu, né? Então tu vai usar aquilo que tu tem dentro do teu guarda-roupa. Muito bem. Perfeito. Muito obrigada, Rô. Passa rápido aqui o bate-papo. A gente poderia ficar muito tempo ainda conversando, mas muito obrigada pelas tuas dicas. Eu que agradeço. Sempre muito feliz. super úteis. Verdade. Obrigada. E nos encontramos no dia 11 de setembro. Aliás, a gente se encontra antes, né? Mas teremos mais dicas no dia 11. Com certeza. Obrigada, gurias. Obrigada mesmo. Espero ter ajudado. Obrigada. Imagina, a gente agradece. Citando o nosso apoiador aqui do podcast, o Café Orfeu, né, que trouxe todo o sabor do café muito aqui. Gostoso. O Café Orfeu, então, que é o café brasileiro mais premiado do mundo. A gente encontra em vários supermercados aqui da região. E estamos direto também dos estúdios da Rádio Popular aqui em Teutônia. Até o próximo. Até.